Voltando, nossa segunda aulinha. Vou começar aqui agora na coelhinha, tá? Essa parte já até secou, já tem um tempinho. Parei pra almoçar, agora tô voltando. Aí, já vou voltar aqui na coelhinha, tá bom? Ó, aqui tem a minha tinta. Já tá com misturinha aqui, que eu já deixo também no potinho. Mas, pra quem tem dúvida, eu vou diluir aqui um pouquinho. Pra quem tem dúvida, né, como dilui a tinta. Ó. Sempre tem alunas novas chegando, então, por isso, fico aí repetindo as coisas, tá bom? Algumas dicas, né? Então, pra diluir, eu venho, ó, peguei um pouco de tinta. Claro que se você for diluir aí, você vai usar uma quantidade maior, tá? Aqui eu tô só fazendo um exemplo, ó. Então, eu venho com a minha misturinha, coloco lá. Isso aqui eu coloco meio a meio, ó. E tá pronta a minha tinta pra fazer o fundo. Eu acho melhor dessa forma diluidinha. Na verdade, não é diluída, né? É molinha. Porque entra melhor na trama, tá? Entra mais fácil, né? Na verdade. Então, mais fácil, mais rápido, melhor pra nós, né? Pra quem pinta aí, principalmente pra venda. Então, ó, vou pegar o meu branco lá com a misturinha. A misturinha, vocês já sabem, né? Que é diluente e aquarela silk, tá bom? Ó, vou preencher toda a base da orelhinha. Eu vou preencher as duas orelhas e paro pra gente fazer a sombra junto, tá bom? Ó, preenchidinho normal, como a gente preenche todos os fundos, tá? Que não tem segredo. Aí, eu vou acelerar o vídeo e já paro pra gente fazer a nossa sombrinha junto. Ó, preenchido. Agora, eu vou vir com a minha tinta caqui e a tinta cinza, tá? Vou fazer ela no tomzinho puxado mesmo pro branco, pro cinza. Vou fazer ela puxado pro branco, né? Por causa do tecido
que já é bege, então a gente já puxa mais pro branco e cinza, tá? E vou passar um pouquinho do caque, que eu acho que fica bem bonita essa mistura. Venho agora, ó, com o caque, fazendo a minha sombra. Não vou contornar a orelhinha toda, né? É alguns pontos que a gente vem com a sombrinha, tá? Aqui é um detalhezinho da orelhinha, ó. Esfumando bem. Sempre esfumando bem, né? Sempre falo nas aulas para esfumar, porque é o que deixa a pintura mais uniforme, né? Aqui, vou fazer aquela sombrinha de lei. Tem que ter uma sombrinha, né? Para dar um movimento. Venho aqui na outra. Ó, aqui eu vou passar a sombra nesse ponto, ó. E vou acabar em nada para os dois lados, tá? Porque eu preciso de luz aqui e de luz nesse pedacinho. Então, eu venho, ó, esfumo, acabando em nada. Sombrinha. Esse tecido tá bem gostosinho de pintar. Agora, eu vou vir com o cinza, da mesma forma, tá? Em cima do caque, onde eu passei o caque. Que eu subo um pouquinho, ó, uma sombrinha, mais longe daqui, tá vendo? Doidinha pra ver o resultado dessa pintura terminada nesse tom de pano, né, de tecido. Nunca pintei. Primeira vez. Então, a gente já fica doida, né, pra ver o resultado. Eu não sou muito fã de pano escuro, sabe? Tecido de cor. Sempre gostei do branco mesmo. Mas esse aqui chamou minha atenção. Esse e o cru. O próximo que eu vou fazer vai ser no cru. Esse é o bege, né? E tem o cru também, né? E vou... Primeira vez também no cru. Então, vou experimentar esses dois. Não, fiz aí a sombrinha, vou lavar meu pincel. Pegar um pouquinho do branco pra dar uma esfumadinha, ó.
pouquinho só, porque depois eu venho com branco novamente. Então, não é bom carregar muito de branco, porque senão vai ficar muito pesado, né? Então, é só uma sujeirinha, só pra gente ir deixando o ponto de luz mais acentuado. Depois eu venho novamente. Agora eu vou fazer mesma coisa aqui na carinha dela, tá? Vou preencher todo de branco e paro pra gente fazer a sombra, certo? Ó, aqui eu já vou fazer uma sombrinha, pra não ter perigo, né, de perder essa parte. Então, eu já faço uma sombra aqui antes de continuar. Caque e o cinza. Agora, eu vou voltar aqui para o preenchimento.
preenchidinho, vamos para a sombra. Mesmo tom, caque primeiro, depois o cinza. Ó, sombra aqui, esfumei. Aqui não, tá? Deixo ali sem sombra, ó. Essa parte é parte de luz, então sempre deixa ali uma luzinha. Pego um pouquinho a tinta. Se precisa mais, eu pego mais e assim por diante. Sempre falo que menos é mais, né? Ó, não acaba em nada e acaba em nada. Aqui fica um espacinho mais suave de luz. Aqui também acaba em nada, ó. E deixo clarinho. Amo esse laço, gente. Acho tão lindo, cheio de fita grande, né? Achei ele lindinho. Toda laçuda a bichinha. Esse formato de boquinha também eu acho muito fofinho. Tem gente que não gosta desse modelinho de boca, mas eu acho tão fofinho, tão engraçadinho. Ó, aqui eu já preenchi o pescocinho também, quando eu tava fazendo o fundo, e já vou fazer a sombra aqui também. Peguei o pincel menor. Aí, aqui vou fazer uma sombrinha acima aí do meu contorno. E aqui também, ó. Agora o cinza. Mesma coisa, passar onde passei o caque. Tirar o caque pra lá que eu fico pegando ele. Pouquinha tinta, tá? Não precisa exagerar na quantidade, é bem mínima mesmo. Sem aquele monte de excesso, sabe? Pra ir deixando a pintura suave, né?
Antes, eu carregava muito meu pincel, sabe? Deixava bem lotado de tinta. Hoje eu pego a tinta, ó. Pego lá, ainda tiro o excesso aqui no dedo, ó. E pego o mínimo de tinta. Não precisa de exagero. Antes eu deixava até contorno, sabe? Quando eu ia passar o branco, por exemplo, aqui ficava uma borda de tinta. Hoje já tá tudo mais suave. Lembro que o chão também, né? Quem pinta aí desde antes, antigamente, a gente fazia uma sombra, assim, um céuzão enorme aqui, um fundo enorme, um fundo todo preenchido de tinta. Hoje não, é só um fundo de stencil, né? Bem mais simples o fundo e o chão. Em compensação, a pintura ficou bem mais elaborada, né? Do que antes. Bem mais chique, vamos dizer assim. E o chão passou a ser minimalista, porque era muito, né? Era muito chão, muita sombra que a gente fazia. E hoje é menos, pouquinho. Eu faço bastante sombra de fundo quando é Natal. Aí eu gosto de fazer um céuzão maior, né? Por conta dos floquinhos de neve. E o que foi mais também que eu fiz? Ah, o cogumelo. A casinha de cogumelo eu também fiz um céuzão maior. Mas tudo por efeito mesmo, para colocar algum detalhe a mais que tem no fundo, né? Aí a gente faz um espaço maior, mas é raro fazer muito fundo. Pelo menos eu e alguma das meninas, né, que pintam aí. Ó, lavei meu pincel. Agora volto o meu branco e vou fazer acentuação. Pincelzinho limpo, lavado, com um pouquinho do branco, ó. E a gente vem esfumando, ó. Pouquinha tinta. E a gente vem esfumando pra tirar alguma... Ah, não passei o cinza aqui no nariz. Tirar algumas manchinhas que ficam, né? Passar logo o cinza antes que eu me esqueça. Eu sou ótima pra esquecer alguma coisa, hein, gente? Que cuticute. Fofinho demais, gente, amei. Já amei. Tudo eu amo, né? Sempre falo, se eu não amar, quem é que vai? Nós temos que amar o nosso trabalho, né? Agora eu vou aqui para as partes de pezinho, patinha, ela tá de roupinha.
E venho das patinhas. Vou pegar um pincel menor, porque tem espaço aqui que o pincel que eu estava é grande. Ó, vou preencher algumas partes aqui e já paro para fazer a sombra aí, tá bom? Ó, preenchi as patinhas e o pompom do rabinho. Agora venho pra sombra. Chamo pompom, o rabinho deles. Parece um pomponzinho, né? Ó, aqui eu fiz a sombra, puxei uma sombrinha acabando em nada e fazer uma mais acentuada aqui. Agora o cinza.
Parecendo uma fantasminha. Até o momento. A nossa coelhinha. Olhando pela câmera, aqui pelo celular, tá mais branco do que aqui no tecido. Acho que por causa da iluminação. Vou lavar o pincel. E venho dando aquele esfumadinho. Agora eu vou preencher as duas patinhas. Agora a sombra.
Aqui eu vou fazer uma sombrinha, ó. E aqui na parte de cima. Não é contorno, tá? É sombra. Aqui eu chego no contorno, ó. Agora o cinza. Lavar o pincel. Branco. Graça, né? Agora, já vou vir aqui com o sépia. E já vou acentuar a sombra, tá? Eu gosto de pôr um pouquinho do sépia também. Ela dá uma queimadinha, sabe? Pra não ficar assim, tão sépia. Ou tão cinza. Eu acho que fica muito bonito esse tom de sépia em cima dos tons que a gente colocou. Pouquinho sépia, tá? Não é muito. Até porque a gente vai fazer uns pelinhos, e os pelinhos é com sépia. Então, a gente já coloca essa sombra de sépia
já para ir combinando, né, com os pelinhos. Porque se a gente vem com um pelinho aqui com sépia, sem passar o sépia, eu acho que vai ficar meio estranho, sabe? Então, tem que ter o sépia aí pra gente ficar feliz. Então, eu acho que tem que ter o sépia, né, pra gente combinar legal. Uma aulinha aí só do fundo, né, da nossa coelhinha. E o sépia é bem menos, né, que o cinza, tá? Tiquinho, pelinho de pincel.
Lavei o pincel. Dou mais uma esfumadinha. Ainda está úmida, né, a pintura. Aí dá pra esfumar ainda. Fofinho, vou fechar essa aula e volto pra gente continuar. Beijos, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.